Mas hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, no Emanando, eu vou falar um pouco sobre o genocídio fascista pandêmico, sabe? Eu já falei um pouco sobre a pandemia aqui, vou deixar um vídeo logo ao lado, justamente que eu foco nisso, na representação da pandemia, do que ela tem feito e como o Covid é apenas uma expressão do karma humano, de ter negado a palavra do Cristo. Isso é diretamente ligado a justamente o fato de, no dia 15 de novembro, ter havido as eleições. No dia 16, o gráfico de mortes começou a subir, entende? Ou seja, a eleição foi justamente o que fez o gráfico de subida do próprio, das mortes pelo Covid, que representa justamente esse sistema ímpio, que pede para você sair de casa para manter uma economia capitalista, ou seja, uma não economia, entende? Porque a palavra economia vem justamente de economos, que representa justamente o tomar conta de sua casa, entende? E não existe isso no capitalismo. O capitalismo só destrói a própria casa, a terra, entende? Então hoje eu gostaria de focar mais nisso. Mas para falar sobre isso é necessário que as pessoas entendam o que é o fascismo. O fascismo ele é representado pelo fácio, que é um símbolo do Império Romano. O fácio é representado por várias varas, ou seja, é a representação do poder de punição. Essas mesmas varas foram as varas que torturaram Cristo, entende? Logo, esse é a ilusão do poder do próprio sistema ímpio capitalista, entende? Da ditadura de Mamon, o capital. É mais uma das ilusões que gera. O próprio capitalismo gera ilusões, porque o próprio capitalismo é um rompimento com a própria realidade, entende? É você aceitar justamente a ilusão de separatividade que gera o poder de punição estatal, que é apenas um gerenciador da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, que é formada pelos bancos, os esquizorrentistas, os latifundiários, os desgovernantes, enfim, todos são representações dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que é justamente a base do próprio sistema ímpio capitalista, que aqui no Brasil é apenas 1,5% da população, entende? É justamente nisso que é necessário pegar a visão, de que o Brasil é o lugar mais fácil de se fazer socialismo, entende? A socialização dos meios de produção. Porque justamente a burguesia brasileira é apenas 1,5% da população que vive do esquizorrentismo, vive do lucro, do sangue e do suor do povo diariamente. Ou seja, o fascismo é gerado por essas duas ilusões. A ilusão do poder de punição do Estado, ou seja, a ilusão de separatividade, sabe, dessa casta que se diz superior por fazer parte desse Estado. É só mais uma forma de representação dessa ilusão de separatividade, seguido da ilusão de superioridade, sabe? E o que é o próprio nazismo, entende? Que é se enxergar acima do próximo, sabe? Ter uma ilusão de querer egóico que está acima justamente da vida do próximo. É negar a palavra do Cristo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, entende? Então, o fascismo ele é estrutural, ele é a representação da própria estrutura do Estado ímpio. Ou seja, é uma representação da antidemocracia representativa, da falácia constitucional, entende? Que é a negação da própria palavra do Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores, entende? O fascismo ele é estrutural, não personal, ou seja, não está ligado à persona, à personalidade em si de uma pessoa só, como Bolsonaro ou o próprio Lula, que é tão fascista, genocida quanto o próprio Bolsonaro. Se você faz parte, ou seja, vota ou toma parte do próprio sistema, sendo esquerda ou direita, é tão culpado pelo fascismo quanto as representações da mesma. Logo, você é fascista ao fazer parte do próprio sistema ímpio fascista, entende? O capitalismo. Quem vota é tão responsável pelo genocídio dos desgovernantes quanto os próprios desgovernantes. Não existe nível de genocida, existem genocidas, entende? Então, ao você aceitar e fazer parte ou tomar partido desse sistema ímpio capitalista, a antidemocracia representativa, esse teatro do circo de horrores, entende? A qual Lula faz parte, Bolsonaro faz parte, toda e qualquer pessoa que faz parte de um partido faz parte
justamente desse sistema ímpio capitalista que gera o genocídio, logo é tão fascista quanto o próprio sistema ímpio capitalista, entende? O soldado que matava seguindo as ordens do Führer, de Hitler, é tão fascista e tão nazifascista quanto o próprio Hitler, entende? Não há nível nisso. Se você aceita o sistema ímpio capitalista, se você aceita o Estado, ou seja, justamente essa forma de gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? Que é justamente a ditadura burguesa, a antidemocracia representativa, a falácia constitucional. Você é fascista e gera o genocídio do povo que estamos vivendo hoje, entende? Todas essas pessoas estão morrendo justamente porque você fez parte disso, entende? Quando votou, sabe? E é justamente o que a gente está vendo. A quantidade de mortes gera colapso de várias formas. Um hospital que está em 90 e poucos % do seu funcionamento não vai funcionar bem, sabe? E vai chegar ao ponto que não vai ter como colocar em hospitais, como estamos vendo agora. As pessoas estão morrendo dentro de casa. Vai chegar ao ponto onde as pessoas não vão poder ser enterradas, entende? Porque não vai ter lugar para enterrar essas pessoas, sabe? Então é necessário não só pegar a visão de ficar em casa, de ajudar o próximo com o que pode, sabe? Mas de lutar contra isso, entende? Contra esse genocídio, sabe? É a obrigação de qualquer ser pensante, de qualquer pessoa que compreende a verdade, lutar contra essa mentira, essa farsa, a falácia constitucional, a antidemocracia representativa, entende? O próprio Estado, que está gerando o próprio genocídio, entende? E toda e qualquer representação disso é representação do anticristo, entende? Porque nega a própria palavra do Cristo. Nega o próprio amar ao próximo como a ti mesmo. Aceita sobre ti a própria ditadura de Mamon, ao votar, ao se dizer esquerda ou direita, ao participar desse Estado ímpio, entende? E justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Fazer um registro da quantidade de mortos, das pessoas vendo seus parentes doentes morrerem sem ar, sem médico, sem saber do amanhã, para gerações futuras. E é justamente sobre isso que eu estou fazendo nesse vídeo, entende? A compreensão de que nossos filhos precisam saber que isso existiu, para que isso não mais exista, entende? Para que se faça lutar realmente, sabe? E o verdadeiro lutar é contra isso, contra o próprio fascismo e contra o próprio genocídio ao qual nosso povo está vivendo, sabe? E hoje eu fico por aqui. Eu pretendo fazer mais vídeos durante a semana. Peço para que você se inscreva no canal. Se realmente curtiu, curta o vídeo. A gente tem o Pix e o Patreon e o Apoia-se logo embaixo. E até mais.